dois. Olá, muito boa noite. Eu sou a Mariana, apresentadora do Pod Lucro, o podcast da HBB Contabilidade, e aqui a gente fala sobre contabilidade, gestão e finanças de um jeito bem descomplicado. Vocês não vão acreditar quem é a minha ilustre convidada de hoje, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, deixar o joinha e vamos rodar a vinheta. Empresários e empresárias do Brasil que estão nos assistindo. Hoje eu tenho a honra de entrevistar, eu ouso dizer que ela é uma das maiores administradoras do agro do Brasil, porque o nível de gestão que essa mulher tem na empresa dela é surreal. Graciele Ugeri, seja muito bem-vinda ao Pod Lucro. Oi, Mari. Ela é exagerada. Não é bem assim, mas tudo bem. Todo mundo lá na HBB Contabilidade foi unânime em falar que a gestão que a Grace faz na empresa dela é um exemplo para todos nós. Então, é isso aí. Mas eu não faço nada sozinha lá. É isso aí que a gente vai descobrir também hoje. Isso aí. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje é para a gente entender e conhecer a história da empresa da Grace, a história da Grace, o modelo de gestão que ela tem, a importância de finanças e contabilidade caminharem lado a lado para ir junto no rumo do sucesso da empresa. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer a Grace aqui de Nova Mutum, mas a gente está falando para empresários de todo o Brasil, né? Então, Grace, eu queria que você se apresentasse a sua empresa, falasse um pouquinho da história de vocês e da sua história também. Então, eu me chamo Graciele Ugeri, tenho 46 anos, sou formada em Ciências Contábeis desde no ano 2000, sou casada com Alessandro Ugeri, tenho 2 filhas, a Gabriela e a Juliana, a Gabriela de 20 e a Juliana de 19. E trabalho na empresa da família, que é do ramo do agronegócio, a Ugeri Agropecuária, que estará aniversariando o ano que vem, completando 50 anos. Uau, de Mato Grosso, de Nova Mutum. Parabéns. Grace, e como foi a história da empresa e aonde que você entrou na empresa, em que momento? Bom, a empresa já tem 50 anos, mas eu entrei na empresa em 2002, quando o meu sogro me chamou para ajudar ele na parte contábil e financeira da empresa. Na época, eu tinha experiência de trabalhar em bancos, que eu trabalhei no Banco do Estado do Mato Grosso, como jovem aprendiz. Depois eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei também em escritórios de contabilidade e no frigorífico aqui da cidade também. Aí eu saí do frigorífico e fui trabalhar na empresa da família, porque eu já era casada com o Alessandro, a Gabriela já estava a caminho. E eu achei que eu ia ficar mais tranquila, sabe? Trabalhando no negócio familiar, na empresa da família. Só que as coisas não foram bem assim. E como que foi esse desafio de você sair dessas experiências que você teve e chegar num lugar, já tinha algo estruturado de gestão financeira ou você teve que estruturar tudo do zero? Tinha algumas coisas, tinha um sistema, só que os dados não eram imputados no sistema corretamente, né? A gente não tinha os relatórios que a gente precisava, por exemplo, de um contas a pagar, de um contas a receber, que pudesse ser confiável. Naquela época já existia computador, nos anos 2000, internet discada, muito ruim, a internet era péssima. Mas a gente conseguia trabalhar. Eu lembro, a gente tinha, a contabilidade era terceirizada, e depois daquele momento a gente trouxe a contabilidade para dentro da empresa. Contratamos um contador, né, interno, e fizemos durante vários anos, até 2019, a gente fez a contabilidade internamente. Depois a gente já começou a fazer novamente externa, com a parceria da dona Naira, do HBB Contabilidade. Aí foi um salto.
E até é interessante a gente falar nisso, porque a gente tem muitas empresas que que estão passando por isso, tem a contabilidade interna e estão migrando para uma contabilidade externa. O que a gente sempre visualiza quando a gente está iniciando esse processo com novos clientes é que eles têm muito receio, às vezes, dessa distância de antes, tá aqui dentro a informação, agora eu vou passar para um terceiro. Como que vocês lidaram com essa distância, se houve ou não? Como que foi a visão de vocês? Houve uma preocupação. Por exemplo, meu sogro falou, Grace, e se a gente precisar de um rasão, tirar um rasão? Eu falei, não, a gente vai conseguir tirar o rasão. Ou a gente tira lá, eles mandam por e-mail, ou a gente tira o rasão, porque a gente faz a contabilidade, hoje a contabilidade da UGR Agropecuária, ela é uma contabilidade interna e externa. A gente faz duas contabilidades, porque todos os processos são gerados dentro do nosso sistema e depois há a importação pelo sistema domínio, que é o sistema do escritório HBB. Sim. Então, aí já vai conciliando e a gente já vai vendo os números, né? Se tem algum erro, a gente já vai corrigindo ali no dia a dia. A gente não espera passar o mês inteiro para depois visualizar que tem uma conta que está divergente ou com números errados ou notas que estejam faltando, esse tipo de coisa. A gente já vai acompanhando dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena. Então, é mais tranquilo, não acumula o serviço. Uhum. E hoje vocês têm esse formato, né, de ter informação tanto dentro da empresa quanto na contabilidade. Por quê? Qual que é a importância que essa informação tem para vocês? Financeiro, né? O financeiro tem que estar com tudo em ordem, tudo em dia. Se eu precisar tirar um relatório de bancos, eu tenho saldo atualizado, porque a gente vai fazendo os pagamentos, realizando as baixas, fazendo as provisões, simulações financeiras, por exemplo, está faltando aqui para dia 15 X valor para pagar as contas. Eu vou simular uma venda de soja, uma venda de milho, né, e colocar a receita lá para ver quantas sacas vai ser necessária vender, né, para poder fazer frente a esses compromissos que a gente tem na empresa. Então, a importância é o fluxo de caixa atualizado. A gente precisa sempre estar com o fluxo de caixa organizado para não ter nenhuma surpresa. Às vezes tem, né? Mas é mais difícil. Quando você organiza o financeiro, você não tem tantas surpresas, né? Você já consegue acompanhar e visualizar aquilo ali todos os dias. Eu e o meu marido, o Alessandro, e o meu sogro, Alcindo, a gente se reúne todas as terças-feiras de manhã. As terças-feiras, cedo, é para reunir e discutir assim, a parte financeira, RH, como estão as coisas lá na fazenda, as vendas, como que estão. Gestão, né? A gestão da empresa. Então, todas as terças-feiras a gente se reúne aqui no escritório administrativo aqui na cidade para conversar sobre a empresa, sobre a semana, os próximos passos, planejamento, o que a gente vai fazer, né? O que não deu certo, alguma coisa, porque sempre tem algo que não estava de acordo, aí a gente vai melhorando, vai afinando, sintonia fina, né? A gente tem que ter sintonia fina para não ter as surpresas. E a importância também desse acompanhamento que você falou, que é semanal e que não acumula. Ter essa informação meio que em tempo real para vocês é bom para tomar essas decisões. As decisões, aí a gestão da empresa, né? Quando a gente está com tudo organizado, a gente consegue administrar melhor os negócios, senão a gente se perde, fica perdido. Aí você não sabe quanto você deve, quanto você tem para receber. Imagina quanto você deve, imagina, e a gente não pode trabalhar assim. A gente tem que ter certeza absoluta. Sim, às vezes uma semana de juros porque esqueceu uma conta a pagar ali já compromete bastante, né? Com certeza. Quantas sacas a mais eu tenho que vender para pagar se eu não vendi a soja para honrar com meus compromissos no vencimento, tiver que partir para o banco, pegar um giro rápido, tem um custo. E os custos são altos, né? Custo financeiro é alto. Ou se eu atrasar e tiver que pagar juro, multa, né? Dependendo do juro e da multa,
né, já vai o meu salário. O salário. Graça, e para o pessoal que está, os empresários aí que estão nos ouvindo, qual que é o porte da empresa hoje? Quantos hectares que vocês têm? Então, a gente planta 5.690 hectares de soja e 4.750 de milho, milho safrinha. E aonde que as empresas estão localizadas que tem aqui no Então, Mato a Grosso? Algéria Agropecuária é aqui no Mato Grosso e tem a Algéria SA, que é lá no Rio Grande do Sul. Lá eles compram e vendem cereais, tem pecuária e as culturas lá são mais diversificadas que as nossas, né? Tem soja, milho, trigo. E daí eu não acompanho assim a parte lá do Rio Grande do Sul, né? Porque lá a gestão é separada da Algéria Agropecuária, né? Os sócios são praticamente os mesmos, muda a diretoria da empresa, né? Mas as gestões são separadas. Para otimizar cada localidade também. Isso, porque assim, a gente faz as reuniões anual, de apresentação de contas, né? E também, assim, o meu sogro conversa com eles mensalmente, pedindo como é que tá, e a gente faz a troca de informações que é necessária, né? Às vezes tem problema climático, que nem eles saíram de um problema climático lá, e daí esse ano que nunca teve problema climático aqui no Mato Grosso, né? A gente enfrentou uma seca muito grande, teve percas, né? Então, a gente está sempre conversando, explicando, está chovendo, não, como é que está a lavoura? A gente está sempre trocando ideia com relação a isso aí. Até nessa questão climática, eu já ia emendar aqui a pergunta para você. Como que foi esse primeiro trimestre para vocês? Quais que foram os desafios e como que vocês lidaram com eles? Então, esse ano teve seca, né, no plantio, logo após o plantio. A gente teve percas, né, de 70 sacas que a gente colhia, em média, por ano. A gente colheu 50 esse ano, então foi uma perca bem significativa. Então, a gente está trabalhando com os números assim, menores, tentando controlar mais os custos, né, e otimizar os recursos que a empresa possui, e fazer uma lavoura mais em conta, com custos menores, a parte de pessoal também, segurando algumas contratações, não houveram e nem vai haver demissões por esse motivo, porque além, né, de ter essa perca, as commodities também tiveram uma redução no valor. A soja que estava 150, 160 reais caiu de repente para 80, 90, que eram os preços praticados antes da pandemia, lá em 2019, 2020. E os custos acompanharam essa queda? Então, até agora, pouco. Por isso que eu falo que é um momento do agro, das pessoas do agro, tomarem muito cuidado. Principalmente aquelas empresas que já estão assim, mais endividadas, que adquiriram terras. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar, é um momento delicado do agro, porque eu acredito que os preços vão permanecer como estão agora. Não vai voltar aqueles patamares da pandemia, de soja quase R$200 a saca. Agora está o preço normal. E os custos tendem a baixar agora. Precisa, né? Tanto máquinas, equipamentos, insumos mesmo, adubo, semente e tudo mais que é necessário. Até o diesel. O diesel a gente tem pouco controle, né? Mas eu acredito que vai dar uma acomodada nesses preços aí, porque estava uma loucura, né? Tava tudo assim, ó. Ano após ano, o negócio, assim, colheitadeira subindo R$1 milhão, R$1 milhão e pouco. Então, preços exorbitantes, né? Então... E agora, mais do que nunca, então, a gente vê a importância da gestão financeira estar muito bem entranhada e emaranhada dentro das empresas do agro. Eu não sei se você também tem essa visão, se dentro dos seus colegas de profissão, né, de vizinhos de terra, também tem essa prática.
Mas o agro ele precisa ser visto como uma empresa, como um negócio. Ele precisa E ser profissionalizado. as pessoas né? cada vez estão se profissionalizando mais. Não tem mais espaço para amadorismo no agro. Né? Não existe. As pessoas precisam se profissionalizar, os colaboradores têm que estar constantemente se atualizando, estudando, se aperfeiçoando, porque senão não acompanha. E é muito burocrático. O pessoal acha, não, agricultor é fácil, é tranquilo. Não, tem que saber de leis, tem que saber de tudo um pouco. De tudo um pouco. É muito complexo. Não é só plantar e colher. O pessoal acha que se é fosse tranquilo, assim. né? Não é. Porque tem um monte de coisa que vem por trás de tudo, né? A legalização, né? A parte de, por exemplo, um poço artesiano que precisa ter ele regulamentado, um tanque de combustível também precisa tá tudo dentro das normas. Um armazém também tem que estar tudo certinho. Toda a burocracia. Pessoal treinado. Não é fácil. Cassi, na sua opinião, qual que é o futuro de uma fazenda que não investe nessa parte da capacitação da administração financeira e contábil? Qual é o futuro de uma fazenda? Vai passar por muitas dificuldades. Talvez não vai permanecer no ramo, ou vai arrendar, ou vai vender suas propriedades, porque precisa estar melhorando constantemente. E a gente nunca vai conseguir estar 100%, vamos dizer, correto, 100%, tudo certinho. Sempre vai ter algo a ser melhorado. A gente nunca... Né? Por mais que você tente, por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique ali na tua profissão, vai ter os problemas. Só que você tem que demandar mais tempo em estudo, dedicação, qualificação de pessoal. Até porque a gente vê que as legislações e o fisco eles estão cada vez mais apertando o cerco para diminuir a negação de imposto, aumentar a fiscalização e otimizar essas legislações também, um pouco para a modernidade. Não tem mais brecha, então... não tem mais onde correr. Eu falei que, há anos atrás, eu falava, olha, tem um grande círculo e cada vez ele vai estar se fechando. E agora, com o sistema SPED, né, até os municípios já estão dentro do SPED, né? Então, não tem mais. Desde aquele prestador de serviço, aquela empresa menorzinha que tem, já vai... Né, ter dificuldade com relação à parte tributária. Então, a UGERE, por exemplo, é lucro real, né, pelo faturamento, pelo porte da empresa e tal, né, porque é acima de 75 milhões já. Então, é muito complicado. O lucro real, você tem que estar ali todos os meses acompanhando. Chega dia 20, eu já ligo lá no HBB, e aí, qual que é a previsão dos impostos? Porque a gente sabe, vendeu a soja, carregou, já tem a tributação, né? Sobre a venda, o lucro sobre a venda da soja, do milho. Então, aquele mês que teve mais carregamento, aí eu já sei que vai ter mais impostos a recolher. Principalmente esses meses de janeiro, fevereiro e março, abril, são os meses que tem mais impostos, né? Porque tem o maior volume de vendas. Mas eu digo assim, voltando a responder a pergunta que você fez lá no início, o primeiro trimestre foi ótimo, foi maravilhoso, superou as expectativas. A questão é daqui para frente, o próximo semestre, talvez. Mas vocês estão prontos? Estamos. Está tudo sob controle. Porque eu trabalho assim com planejamento, orçamento, até um ano à frente, sabe? Então, eu já sei como que vai estar meu caixa em dezembro de 2024, janeiro de 2025. Eu já tenho noção, já sei quando eu tenho que ir aos bancos para pegar crédito, ou se eu não tenho que ir a bancos pegar crédito.
né? Então, E como que é esse estudo de orçamento que vocês fazem? Tem assim, por exemplo, ó, num cenário bem pessimista, isso aqui que vai acontecer. Num cenário mais otimista, é mais ou menos esse olhar? Como que é? é mais ou menos esse olhar. Por exemplo, faltou a chuva. Aí eu e meu sogro sentamos e chamamos o Alessandro. Olha, quanto vocês acham que a gente vai colher? Aí ele pensou um pouco. Aí meu sogro falou, olha, faz o seguinte, pega o agrônomo, pega o gerente, vão de talhão em talhão, olha a soja lá em loco e faz uma estimativa. Aí eles fizeram a estimativa, levaram para o Alessandro. Aí o Alessandro olhou e falou, não, esse talhão vai colher menos. Aí colocou a quantidade. Já com a sabedoria dele ali, de anos, né? E bateu certinho a previsão. Cara. Certinho. Não errou nenhuma saca. Pra você ter uma ideia. Como foi assertiva. E daí eu dei risada. Ele puxou para baixo. E eu querendo que, na verdade, tivesse errado dessa vez, sabe? Mas não. Deu bem certinho. Mas tá tudo sob controle, graças a Deus. Era o que estava dentro do esperado devido à seca, né? Então, tá tudo legal. Graça, e qual que é a sua visão do agro no Brasil daqui para frente? O que você vê de lado positivo, de desafios? Olha, o lado positivo que eu acho que as pessoas vão valorizar mais o agro. Eu não sei se você já percebeu, mas no mercado a comida está cara. Então, quando certos governantes atacam o agro, eles esquecem que as famílias, seja rica ou seja pobre, todos nós precisamos comer durante o mês, né? Não é só o final do mês, não é igual o salário que a gente recebe, é dia a dia. Aí você vai lá e vê o pacote do arroz a quase R$50, o arroz melhor, entendeu? É caro. Sim. É caro, eu acho caríssimo. Feijão e assim, os legumes, as verduras, aqui está muito caro, porque não chega produto, muitas vezes, com qualidade. Chega o tomate meio verde, meio estragado, então há muitas perdas, né? Perdas depois de colhido, porque não é um produto bonito, não é um produto que veio uma lavoura, né? Assim, uma lavoura bonita, linda, não. Ele vem um tomatinho meio feio, uma cebola que você corta, cebola. Eu, por exemplo, eu fiquei muito triste. Esses dias eu fui comprar e daí todas as cebolas que eu cortava tinha uma rodela estragada no meio, né? Então, quer dizer, ela não tem qualidade, ou choveu demais, ou provavelmente tenha chovido demais. Eu não planto cebola, mas eu entendo que deva ser um excesso de água, porque lá no Rio Grande do Sul, nesses estados que são grandes produtores, por exemplo, a batata, também veio batata que não tem muita qualidade. Então, isso aí encarece, né, para os consumidores finais, né? Aumenta o custo de vida da população. Aumenta o custo, com certeza. Então, eu acho que as pessoas vão valorizar mais o agro, né? Já estão valorizando, e que agora a gente vai ter que trabalhar mais assim, uma sintonia fina, porque as margens de lucro estão cada vez mais apertadas no agro. Então, é diferente. Então, a gente vai ter que cuidar mais para produzir melhor, utilizando menos recursos. E olhar para os números. E olhar para os números, sempre. Um olho no número, outro olho na lavoura. Graça, tem uma pergunta aqui, que essa foi a Ediane, lá da HBB, que fez. Ela falou assim, ela disse que tem muitos produtores rurais que hoje trabalham no CPF, né, na pessoa física. E vocês estão estruturados no CNPJ, lucro real, né, toda a estrutura empresarial de vocês. Quais benefícios de estar no formato de empresa que você pode passar para aqueles produtores que ainda estão trabalhando como pessoa física, às vezes um pouquinho mais informais? Quais conselhos você daria? Eu falo para formalizar. E assim, com relação a financiamento, as empresas também, porque a gente, por mais capitalizado que o produtor rural esteja, ele sempre vai buscar um crédito, um custeio no banco, né, um financiamento de uma máquina.
E os bancos estão tendo cada vez um olhar mais analítico com relação à contabilidade, né? Ele quer saber detalhadamente o que você produz, o que você deve. Então, eu acredito que vai ter uma grande tendência agora das empresas se tornarem CNPJ, empresa rural, mesmo porque é mais fácil para você controlar, né, os seus impostos, você consegue controlar melhor, mês a mês, fazer o fechamento, né? Às vezes até ter uma economia de impostos também. Até economia de impostos, com certeza. Você consegue acompanhar melhor o seu fiscal. Entendi. Vamos lá, então. Tem aquela pergunta polêmica que eu queria te fazer? Pra gente falar um pouquinho do papel da mulher no agro, né? Como que seria a sua empresa sem você? Bom, agora eu vou puxar a brasa para o meu assado, como diz o ditado, né? Fique à vontade. Eu acredito que seria uma bagunça. E eu confio muito no trabalho das mulheres, na organização. Eu tenho 2 meninas que me ajudam lá na parte uma na parte do financeiro, que assim organiza tudo para mim. Eu continuo fazendo os pagamentos da empresa. Por quê? Porque eu vejo que quando eu estou no dia a dia, eu consigo sentir melhor, assim, quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, né? Então eu fico mais tranquila, eu acompanhando isso todos os dias e eu fazendo essa parte operacional mesmo. Aí na contabilidade, que é a parte que vem de lançamento das notas e conciliação interna, eu tenho outra, e são 2 contadoras, tá? Elas são formadas em contabilidade. A gente investe mesmo em profissional qualificado. Aí na fazenda, por exemplo, também tem um administrador, que é o coordenador administrativo, né, que já está há muitos anos trabalhando com a gente. Então, ele organiza a parte lá, a recepção, o carregamento, o faturamento, ele que faz, as compras, ele que organiza também. Então, eu tenho uma equipe muito boa. Muito aí bem tem o estruturada. RH, nós temos uma pessoa só para fazer a parte de pessoal nossa, para fazer bem feita, bem organizada, para não ter surpresas, né? A gente nunca teve uma ação trabalhista, porque a gente se preocupa, Excelente. porque a gente procura ser justo com o nosso colaborador, né? Sempre o que é dele, o que é nosso, né? Deixar isso muito transparente, conversar sempre sobre, né, ter alguma coisa que não está correta, então vamos sentar, vamos organizar o que está acontecendo, a gente dá todos os equipamentos, tudo que precisa, uniforme, né, treinamento, tudo que eles precisam mesmo, a gente já está ali sempre correndo e agilizando, né, para que não falte nada. Mas também a gente cobra. Sim. A gente dá, mas a gente exige também, né? E eu acho que tem que ser assim, é uma troca, né? A forma de fazer a gestão da equipe, né? Sim, sim. Então, Perfeito. eu estou contente com a minha equipe, né? A gente sabe que tem muitas coisas para serem melhoradas. Com o passar do tempo, a gente vai sempre afinando, melhorando e trabalhando para isso. Mas, assim, no modo geral, eu estou bem satisfeita. Acho que todos são comprometidos, responsáveis, né, por aquilo que fazem, preocupados quando algo não está correto, que eles enfrentam a dificuldade, eles já vêm falar, não deixa as coisas fugir do controle para vir falar sobre alguma coisa, né? Já chega e fala, olha, aquele problema assim, ó, a gente tem que resolver. Então, isso é uma equipe que está alinhada, né? E a gente precisa estar sempre alinhado e caminhando lado a lado, juntos, né? Para atingir o sucesso. O sucesso nosso, pessoal, o sucesso profissional e o sucesso da empresa. Todos têm que estar entrelaçados, né? É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Todo mundo cresce junto. Crescemos juntos, é isso aí. Parabéns. Graci, e na sua visão de gestora,
como uma empresa do agro. Quais que são os maiores desafios que você enfrenta com essa sua equipe que está super bem estruturada hoje, mas para fazer uma boa gestão financeira? O que você visualiza de dificuldade? A gente ainda tem dificuldade em comunicação. A comunicação hoje eu acho que é o grande problema das empresas. Mesmo com o WhatsApp, mesmo com o telefone, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, porque muitas vezes a gente não tem tempo de se comunicar, de sentar e conversar e fazer uma reunião. A gente acaba se reunindo pouco, uma vez por mês, e isso não é suficiente, né? A gente precisaria, mas é o corre-corre. Ou você faz reunião, você trabalha, mas você precisa fazer a reunião também. Precisa tirar uma tarde, um meio período ali para conversar e fazer um alinhamento. As coisas já são boas, mas elas poderiam ser melhores com mais alinhamento. Então, eu vejo, hoje o nosso maior desafio é na parte de comunicação mesmo. Entendi. E olhando para a contabilidade, a gente sabe que existem alguns gestores, tanto na parte do agro como outros segmentos também, que encaram a contabilidade como um custo. É porque é obrigatório, eu preciso declarar, eu preciso transmitir essa obrigação acessória para o fisco. Qual é a sua visão e a sua experiência e o que você fala para esses gestores que têm essa visão aqui diferente? Sabe aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Eu demorei para poder convencer dentro da minha família, por exemplo. O meu marido, ele sempre achava que está gastando demais no administrativo, essa estrutura é muito pesada. Agora, ele mudou a visão dele. Ele começa a ter uma visão diferente. Eu convido ele para participar da reunião de fechamento do balancete mensal, e ele fala assim, como que você não me avisou antes? Porque daí ele desmarca o compromisso que ele tem para ir junto no escritório de contabilidade participar da reunião. Então, olha como mudou a visão. Não é... Eu, Graciele, sempre pensei o seguinte, que isso é um investimento que a gente faz. E não um custo, um gasto, uma despesa, algo que está onerando a empresa. Eu sempre achei assim, né? Porque o que é um investimento? É em algo que você vai ter retorno. Quando você investe para você produzir mais e melhor. Então, eu enxergo, Graciele, a contabilidade como algo positivo que vai agregar no meu faturamento. Né? Eu sempre tive essa visão. E nunca vou mudar com relação a isso aí. Que bom. Sim. Que outros empresários que estejam nos assistindo possam se identificar e ter um pouco mais desse pensamento também. Sim. Do quanto a gente tem riqueza de informações financeiras e contábeis quando a gente alinha as duas coisas. E precisamos, e cada vez mais. Tem que estar junto, alinhadinho, a contabilidade e o financeiro. Porque é aí que você perde ou você ganha. E você ganha ou perde sentado dinheiro. Sentado. Sem ver, sem perceber. Sentado sem olhar para os números. Se você olhar para os números, a gente consegue em tempo hábil ali fazer alguma estratégia para agir, que nem as reuniões de terças de vocês, né? Sim, são muito produtivas. Depois que a gente adotou esse sistema de fazer as reuniões, essas reuniões na terça-feira, nossa, a gente evoluiu muito com relação à organização interna. Entendi. Graça, se você pudesse escolher um valor ou uma razão que você pudesse atribuir o sucesso do negócio de vocês, qual seria? União. Nós somos unidos na nossa empresa. Unidos, temos propósito, temos paixão por o que fazemos, por plantar, colher, cada um na sua atividade, cada um desenvolvendo o seu papel ali, trabalha com paixão mesmo, com dedicação, e a gente é unido. Nós temos isso aí em comum, a união. Que bonito. Entrando aqui na reta final do nosso podcast. Já. Estamos bem rápidos aqui no papo.
eu queria pedir para você deixar um conselho para os empresários, seja do ramo do agro ou de outros ramos, em relação à gestão financeira e contábil. Qual é o conselho que você, gestora Graciele Ugeri, deixa para esses empresários? O meu conselho é que sempre, se você não tem ainda um programa que lhe atenda com eficiência, vá atrás. Hoje tem diversas empresas, né, com programas muito bons, e começa a treinar a sua equipe. Nunca pense que treinamento é demais, porque nunca é demais. Então, sempre treina, invista na sua equipe, vai melhorando cada vez mais, melhorando os seus controles, porque a gente sempre pode melhorar. Sempre tem algo que pode ser melhorado dentro da empresa, dentro da propriedade, dentro do administrativo, financeiro, contábil, sempre vai existir. Então, invista, se dedique para isso. Fala, se eu vou plantar, eu vou colher, eu também vou cuidar. E eu vou cuidar bem, porque é daqui que eu ganho o meu pão de cada dia. Excelente conselho da Grace. Antes da gente finalizar, eu lembrei aqui de um assunto que você tem um livro. Conta um pouquinho pra gente desse livro, que é importante a gente falar disso também. É uma obra sua? Então, em 2021, eu fui convidada para escrever um livro, um capítulo no livro. O livro se chama Mulheres de Sucesso de Nova Mutum. E eu não sabia primeiro que era o livro. A Aline Cossettini, minha amiga, eu faço parte do Comitê Sicredi, Comitê Mulher Sicredi. Aí ela falou assim, Graça, eu quero que você escreva um capítulo no livro. Eu falei, eu, Aline? Sim, você. Eu gosto da sua história, do seu jeito, e eu gostaria que você escrevesse. Eu falei, mas eu nunca escrevi, eu não sei escrever. E dela foi. Humildade. E eu fugindo, né? Dela, fugindo. A hora que ela falou Mulheres de Sucesso, aí eu falei assim, esse é um título, eu achei muito assim audacioso, né? Mulheres de Sucesso, né? E comecei a pensar sobre o livro, sobre o que eu ia escrever, sobre mim, sobre a minha vida, meu passado, presente, o que eu penso para o futuro. Foi muito bom. Nesse meio tempo, eu já estava fazendo terapia e eu precisei da terapia, porque eu senti que eu estava perdida com relação a algumas coisas na minha vida. Tipo, qual é o meu propósito, aonde eu quero chegar, se eu estou satisfeita com o que eu estou fazendo. Comecei a ter esses questionamentos, assim. E eu escrevi o livro. Me desafiei, falei, tá bom, eu vou escrever esse livro. Escrevi o livro, fui deitar, escrevi o livro no celular, nas notas do celular. No outro dia cedo, era um sábado, no domingo, eu complementei, enviei para minha sogra, que é a dona Enide, que sabe escrever, ela sim sabe escrever, ela é maravilhosa. Corrigiu lá, Graça, eu acho que não precisa alterar nada, só tinha uns erros de pontuação e tal, coisa normal, ainda mais escrito no celular, né? Aí já corrigiu ali, ela fez também, minha sogra foi convidada pela Aline, fez o prefácio do livro, lindo prefácio do livro, lindo, emocionante o prefácio. E esse livro está lá na papelaria do estudante, para venda. Nós adquirimos, as escritoras, que somos em 14, incluindo a minha sogra, que fez o prefácio, compramos e deixamos lá na papelaria, e toda a venda do livro vai ser revertido para nossa escola de música, Associação Cultural e Social de Nova Mutum, a orquestra, ao valor de R$ 75, um precinho bem camarada, né? E já vai direto na conta da orquestra. A pessoa adquiriu o exemplar, o dinheiro já vai por Pix lá para a orquestra, para os aluninhos. Para a gente fazer um lanchinho, né? Alguma coisa assim,
para os alunos, sabe? A gente quis fazer um carinho, né? Um projeto tão lindo, Sim. né? Eu falei, então vamos aliar as duas coisas, vamos vender o livro e vamos ajudar a orquestra. Então, a pessoa, além de conhecer histórias de... História de 14 mulheres de mulheres. sucesso. Agora eu falo de mulheres de sucesso e eu falo assim, ó, todas as mulheres são mulheres de sucesso, independente da sua formação ou independente do que ela faça. Ela é uma mulher de sucesso, porque ela batalha, ela levanta todos os dias, ela cuida da sua família, ou ela trabalha fora do lar, ou ela trabalha lá cuidando da sua casa e dando suporte para o seu esposo poder sair para trabalhar. Então, todas as mulheres são mulheres de sucesso. Agora, eu tenho uma visão diferente com relação às mulheres de sucesso. Essa palavra não me assusta mais. Antes parecia audacioso, agora parece tão palpável. Uma coisa mais leve, mais, né, possível. E que é uma história de sucesso. Uhum. E essas mulheres tiveram coragem, disseram sim para o livro, contaram suas histórias, cada uma mais linda que a outra, mulheres jovens, mulheres idosas, e todas elas contaram do seu jeitinho. E se for hoje perguntar para elas, vocês escreveriam outro livro? Eu acho que a maioria delas ia escrever um livro com toda a história delas, porque isso aguçou aquela vontade de você contar sobre as suas origens, sobre a sua família, sobre você, sobre o que você quer fazer, entendeu? É que a gente olha com amor para a própria história, né? Acho que isso floresce mais. É isso aí. A gente criou uma conexão com a gente mesma, sabe? Porque muitas vezes, como eu te falei, eu estava meio perdida. Uhum. Isso pode demonstrar, talvez, fraqueza? Não vejo dessa forma. Não, porque eu acho que todas as pessoas, no momento da vida, ela vai sentir a necessidade de conversar, de fazer uma terapia, né? De tirar algumas coisas que você vai criando na sua imaginação e que muitas vezes te atrapalham. Te atrapalham como profissional, como mãe, como esposa. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento para a gente poder levar uma vida mais tranquila. E eu recomendo, hoje eu super recomendo. Psicoterapia, mulheres, façam psicoterapia. E tudo isso, todo esse olhar mais carinhoso também reverbera nos nossos negócios, né? A gente estando bem, fazendo bem para outras pessoas, porque querendo ou não compartilhar uma história de sucesso, de superação, levar em forma de arte, porque um livro é uma forma de arte, uma inspiração para outras pessoas. Além disso, também ajudando a escola de música da cidade, né? Sim. Perfeito. É isso então, pessoal. Graça, eu queria muito agradecer a sua presença no nosso podcast. Eu queria agradecer também o convite. Eu falo que dá um friozinho, assim, sabe? Mas é tão gostoso a gente poder conversar e trocar ideias e talvez ser útil para alguém, né? Com certeza será. Às vezes as pessoas estão se sentindo preocupadas e deslocadas, porque a gente viveu agora, recentemente, essa frustração de safra, essa queda nos preços. Então, as pessoas ficam preocupadas, o que eu vou fazer agora? Calma. Agora é hora de ter calma, de conversar, as mulheres conversar com os maridos, as mulheres do agro, principalmente. Olha, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, a gente vai conseguir recuperar, né? Porque a gente vai deixar de faturar. Essa é a grande questão. Nós vamos faturar menos, mas a gente vai gastar menos, a gente vai fazer o dever de casa direitinho e a gente vai sair vitorioso lá no final. Tenho certeza absoluta. Essa é a fé que a gente precisa ter nos nossos negócios. Sim. E que a sua história, o exemplo da sua empresa, possam ajudar outros empresários a ter esse esclarecimento, a receber essa luz. Contem conosco também da HBB Contabilidade para o que precisarem. E obrigada por nos assistirem até aqui. Se você já se inscreveu no nosso canal, deixa o joinha. Se você não se inscreveu, se inscreva para continuar recebendo os nossos conteúdos, para assistir um podcast lindíssimo como esse, que a Graça participou aqui com a gente.
Um agradecimento especial também à equipe da SimCDL, nossa equipe de staff, que está aqui nos ajudando e fazendo toda a gestão das câmeras e tudo mais. E esperamos que gestores do agro e de todos os outros segmentos, de fato, recebam esse conhecimento que a Grace compartilhou aqui com a gente e possam aplicar também nos negócios de vocês, porque contabilidade, finanças, gestão, no final das contas é uma coisa só, elas andam Caminham entrelaçadas juntas. e caminham juntas. Por isso, esse é o slogan da HBB, porque a gente tem muito forte esse entendimento e a gente vê casos de sucesso como o da Ugéria Agropecuária, de toda a gestão que a Grace faz. É muito visível isso para nós, então faz parte da nossa filosofia isso e dos nossos clientes também, né? Obrigada. Obrigada, pessoal.